Agora vamos inserir as restrições colinear, perpendicular e de concentricidade manualmente no Sketch. Esse é mais um grupo de restrições que podemos usar para controlar o comportamento das geometrias em nosso desenho 2D. A restrição colinear, ela serve exatamente para fazer com que as linhas do nosso desenho 2D se tornem colineares. E ela é muito simples de ser usada. Veja aqui esses dois retângulos que eu criei. Eu vou aplicar entre eles uma relação de colinearidade. Vejam só. Basta eu vir aqui no Ribbon, selecionar este botão, que é o botão referente à restrição colinear, e então selecionar as linhas que eu desejo que fiquem colineares. Por exemplo, esta de baixo e esta de cima. E então elas ficam colineares. Poderia fazer isso para qualquer outro tipo de geometria. Por exemplo, vou traçar aqui um polígono de 5 lados. Vejam só. E vou traçar aqui uma linha. E eu vou fazer com que essa linha se torne colinear com essa lateral do meu polígono de 5 lados. Então eu venho até o Ribbon, seleciono a restrição de colinearidade, seleciono esta linha e esta outra linha. Então elas se tornaram colineares. Temos também a restrição de perpendicularidade, que, como o próprio nome diz, faz com que as geometrias se tornem perpendiculares umas às outras. Vejam só o exemplo. Vou criar aqui duas linhas. Veja só, uma aqui e outra aqui. E perceba que não existe perpendicularidade entre elas. Mas vindo até o Ribbon e selecionando exatamente este botão, que é o botão referente à aplicação da restrição de perpendicularidade, eu vou clicar agora nesta linha e nesta linha. E vejam aí que elas ficaram perpendiculares. Posso até adicionar uma cota aqui para que vocês possam ver. Veja só. 90 graus. Posso fazer isso também para outros tipos de geometrias. Vamos traçar aqui qualquer outro tipo de geometria. Vejam só. Aqui também entre essas geometrias não existe perpendicularidade, mas aplicando a restrição eu vou fazer com que exista. Notem só. Então, primeiro esta com esta, depois esta com esta, depois esta com esta e esta com esta. E notem aí que agora sim eu tenho uma geometria totalmente perpendicular. Posso até exibir aqui as restrições para que vocês possam ver. Vejam aí, toda a perpendicularidade aplicada. Por fim, temos a restrição de concentricidade, que faz com que geometrias circulares se tornem concêntricas. Vamos ver um exemplo. Eu vou traçar aqui um arco, vejam só, e um círculo, mais aqui. Com a restrição de concentricidade, vou fazer com que essas duas geometrias se tornem concêntricas. Para isso, então, eu venho até aqui o Ribbon e seleciono este botão aqui em cima, que é o botão referente à aplicação da restrição de concentricidade. Seleciono ele e vou selecionar aqui o círculo e o arco. Vejam aí que eles ficaram concêntricos. Poderia também ser entre dois círculos, um aqui e outro aqui. Agora, vindo até a ferramenta de restrição de concentricidade, eu clico neste círculo e depois neste. E veja aí que os dois círculos se tornaram concêntricos. Agora eu vou trabalhar com as três restrições ao mesmo tempo. Vejam só. Vou criar aqui duas linhas e aplicar uma restrição de colinearidade entre elas. Notem aí. Agora, por mais que eu mexa qualquer uma das linhas, veja que eu tenho duas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Mas por mais que eu mexa, elas não perdem a restrição. Vou criar mais uma linha, com um ângulo bem agudo aqui, e aplicar nela uma relação de perpendicularidade. Veja que ela ficou perpendicular e eu ainda posso movimentar e as restrições são mantidas. Veja só. Agora, usando um círculo, eu vou criar um exatamente aqui e um outro aqui.
e vou aplicar entre eles uma relação de concentricidade. Toda esta minha geometria está restrita por perpendicularidade, por colinearidade e por concentricidade. Então, por mais que eu mexa nesta geometria, para onde eu quiser, ela nunca vai perder as restrições. As restrições de colinearidade, de perpendicularidade e de concentricidade são muito usadas enquanto criamos os nossos desenhos 2D no ambiente de Sketch. E como vocês puderam ver, elas são facilmente aplicadas às geometrias.